lá hoje fazer a estratégia do negócio utilizando a ISO 9001. Tem muita gente que fala que a ISO 9001 não serve para nada, né? Que é só papel, quer ter um quadro lá na parede. Então vamos lá, hoje eu vou mostrar para você como é possível utilizarmos requisitos normativos, neste caso a ISO 9001, para ajudar a empresa a definir o plano estratégico dela, né? Definir o rumo que ela quer seguir. Tem muita empresa que não sabe o que vai fazer da vida, o que quer da vida, né? Então, quem sabe se ela assistindo esse vídeo aqui, ela consiga enxergar um pouco esses requisitos normativos no suporte ao negócio, tá? E para você também, né, que está buscando crescer profissionalmente na área da qualidade, especificamente aqui em sistema de gestão da qualidade, é importante você conhecer isso também, para ter um sistema de gestão aí estruturado. Na hora que for implementar uma ISO 9000 em alguma empresa, vai ter essa noção que é uma parte de todo o processo de implementação da ISO 9001, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é um autoconhecimento. E este autoconhecimento, nós vamos fazê-lo em 4 etapas, tá? Eu vou colocar aqui para você quais são essas 4 etapas. Então, a primeira etapa é quem sou, onde estou e para onde vou, né? É como eu falei, tem muita empresa que não sabe nem onde ela está, qual o mercado que atua, né? Onde ela está localizada também, né? Isso influencia muito, às vezes, nas estratégias do negócio. E o pior, né? Não sabe nem para onde quer ir, né? Então, essa é a primeira etapa para fazer o autoconhecimento. Vamos ver, então, qual que é a segunda etapa. Depois eu vou explicar, né? Nós vamos fazer juntos aqui cada um desses itens aqui da etapa número 1, tá? Então vamos ver agora lá qual que é a etapa número 2. A segunda etapa, então, a gente vai definir a missão da empresa, a visão da empresa e quais são os valores da empresa. Isso daqui ainda entra também na etapa do autoconhecimento. Se você perceber, cada passo que a gente dá é um degrau, na verdade, que a gente sobe de amadurecimento, né? Até a gente chegar a um ponto onde tenha informação suficiente, conhecimento suficiente, para que aí sim a gente defina um direcionamento estratégico. O importante, né? Não é todo dia que vai fazer isso. De repente você está pensando, pô, mas isso aqui é muito trabalhoso, né? Num primeiro momento, de fato, ele é trabalhoso. Só que depois, missão, visão e valores, por exemplo, não é algo que muda todos os dias. Você vai estar ali de tempos em tempos dando uma repassada, né? Para ver se ainda continua a mesma coisa, mas isso fica a longo prazo, tá? Então é uma etapa importante desse autoconhecimento, para que lá no final você tenha um direcionamento estratégico robusto, que condiz de fato com aquilo que a empresa pretende para o negócio dela, ok? Então vamos agora ver a etapa número 3. E também vamos fazer uma missão, visão e valores. Vai ter um exemplo aqui, vou explicar detalhadamente o que é cada um disso daqui, tá bom? Então vamos lá, vamos para a etapa agora número 3. A parte 3, então, trata-se das partes interessadas, né? Então a gente precisa conhecer quais são as partes interessadas ao meu negócio, para que o direcionamento estratégico também, de alguma forma, tenha link com essas partes interessadas. Muitas vezes o meu direcionamento, né, o meu plano de negócio, a minha estratégia de negócio, ela é impactada, ela é influenciada pelas partes interessadas. A gente vai falar um pouco lá, o governo é uma parte interessada no negócio. De repente, o que vier do governo para a minha organização, o meu direcionamento estratégico vai ser né? Então, antes de finalizar, antes de fato ter lá um plano estratégico, eu preciso conhecer quais são as minhas partes interessadas e quais são as necessidades e as expectativas dessas partes. Por isso que a gente passa por essa etapa número 3 para autoconhecimento, né? Para saber de fato quais são as partes interessadas ao meu negócio. Na etapa número 4, nós então vamos passar por análise de SWOT, onde a gente vai falar lá de pontos fracos, pontos fortes,
as ameaças e a própria oportunidade. E aí a gente vai estar utilizando a metodologia do SWOT, que eu vou explicar lá na frente. Nós vamos identificar aqui também, nessa etapa de número 4, riscos e oportunidades, tá? Esses riscos e oportunidades, vocês vão perceber que a gente vai tirar boa parte deles lá da análise de SWOT. É uma relação que tem entre essas ferramentas aí, essas análises que a gente vai estar fazendo, tá? Então, é importante a gente fazer essas 4 etapas, que são as etapas de autoconhecimento, tá? Eu vou desenhar aqui um fluxo de como tudo isso fica dentro desse direcionamento. Aí você vai ter uma imagem mais ampla, tá? E um melhor entendimento de cada uma dessas etapas. Como eu falei, são degraus, né? Que a gente vai subindo até ter informação suficiente para definir plano estratégico. Então, ó, tudo isso que a gente passou até agora fica num fluxo desse, né? Então eu tenho que fazer o conhecimento do negócio, né? Que é aquilo que eu estou chamando de autoconhecimento. Nessas 4 etapas, eu efetuando essas 4 etapas, vai facilitar eu definir o meu direcionamento estratégico, tá? Então é importante subir cada um desses degraus antes de chegar aqui em cima. A maioria das empresas não faz essa primeira parte aqui e já vai para o direcionamento estratégico. E aí pode acontecer lá na frente, né? Alguns eventos aqui nessa etapa que ele pulou e prejudica todo o direcionamento estratégico. Pode eventualmente investir em algo que não dá certo, porque aqui já estaria direcionando, né? Mostrando que aquilo não ia dar certo, mas pulou essa etapa. Então, por isso que segura a ansiedade aí e vamos em cada uma dessas etapas. Senão, esse direcionamento estratégico vai ser furado, você vai perder dinheiro. Ou tem chance aí de perder dinheiro, tá legal? Então, vamos lá. Vamos passar agora por cada uma dessas etapas e aí no final a gente vai definir, né, um direcionamento estratégico. Olha, então essa é a primeira etapa, né? Eu vou explicar cada um desses pontos aqui, né? De quem eu sou, onde estou e para onde vou, tá? Então vamos começar aqui, ó. Quem sou? Gente, BH Alimentos é hipotético, tá? Nem sei se existe, tá? Nem sei se existe. Eu inventei aqui agora uma BH Alimentos, tá bom? Então, quem é a BH Alimentos, né? Faz de conta que eu sou a BH Alimentos. Então, a BH Alimentos é uma empresa que atua 100% com alimentos salgados, sendo que uma parte desses alimentos são manufaturados na própria BH Alimentos e ela tem lá uma parte, né, que é de comercialização. A BH Alimentos, ela tem a mão de obra dela muito qualificada, né? É extremamente qualificada a mão de obra da empresa. E as máquinas, né? As nossas máquinas, elas são antigas e improdutivas. Então aqui é uma parte, né, de quem é a BH Alimentos. É lógico, talvez se a gente estivesse usando aqui uma empresa real, esse quem sou poderia ser muito mais coisas, né? Aqui para efeito didático é mais para que você entenda como montar essa estrutura. Agora vamos lá, que análise que a gente pode fazer, né? Lembra, aqui é um autoconhecimento para que eu consiga lá na frente ter um plano estratégico, ter um direcionamento estratégico. Então, antes de definir a estratégia do meu negócio, deixa eu conhecer ele primeiro, né? Então, vamos lá, nesse quem eu sou, o que a gente consegue enxergar de coisas positivas e coisas negativas, né? Ou não necessariamente é negativo ou positivo, mas que ajuda numa tomada de decisão, numa análise para onde eu vou, né? Que a gente vai utilizar lá na frente. Então, por exemplo, uma coisa que chama a atenção, ó, a BH Alimentos, 100% dos produtos dela é o quê? Alimentos salgados, né? Que faz a gente pensar o seguinte, pô, mas por que só alimentos salgados, né? Então isso já
já chama atenção um pouco. Que mais? Olha, ela tem uma mão de obra extremamente o quê? Qualificada. Isso é positivo, né? Ela tem esse ponto forte aqui. Da mesma forma, as máquinas dela, né? Ela fazendo esse autoconhecimento, ela entende que as máquinas dela, essas máquinas estão ultrapassadas. Com isso, ela tem uma produção que não produz muito, né? É bem improdutivo. Então lá na frente, né, conforme a gente for subindo aí os degraus da escada, você vai perceber o quanto que essas informações elas vão, né, nos ajudar lá na frente. Então aqui a gente tem um ponto negativo, né, que são máquinas antigas e improdutivas. Então essa é a BH Alimentos. E onde ela está, né? Aqui vamos falar em coisas do tipo localização geográfica, por exemplo, tanto onde ela está instalada, onde ela atua, né? Pensando geograficamente, a questão de cultura daquela região, a questão política daquela região, enfim, aqui tem bastante foco geográfico, tem questões culturais daquela região. Por isso que eu falo muito da questão geográfica aqui no onde estou, tá? Então, olha, a BH Alimentos, ela está localizada lá em Belo Horizonte, né? E a área de atuação dela, né, não a área de atuação, mas o campo de atuação da BH Alimentos é basicamente, ó, tá vendo? Ó, basicamente lá na Grande Belo Horizonte. Então aqui, ó, basicamente está localizada lá. Que mais que a gente pode tirar aqui, ó? Nossa área total, incluindo a área construída, é bem pequena. Então, ó, um ponto aqui também negativo. O terreno onde está instalada lá a BH Alimentos é um terreno pequeno. E a área construída também é pequena, tá? Então, isso é um ponto negativo. Aqui também, ó, nessa região, os impostos são bem elevados. Então, isso é um ponto também negativo que vai ajudar você lá na frente para a tomada de decisão em qual rumo seguir, né? Importante que esse passo a passo você vai captando coisas boas, coisas ruins, né? Da organização, daquele contexto como um todo, e coisas que, como eu falei, né, não necessariamente é bom ou ruim, mas chama atenção para que depois possa ser usada para tomar decisão. Aí aqui a gente vem, tá bom, olha, eu já sei quem eu sou, eu já sei onde estou, então com base nisso daqui, beleza, para onde eu vou agora? Para onde eu quero ir? Eu já sei quem sou e onde estou. Então aqui, ó, para onde eu vou, atuação com alimentos doces. Por que atuação com alimentos doces? Porque olha, ela entendeu que hoje ela atua só com alimentos salgados. E isso pode não necessariamente ser bom. Ou hoje já é bom, mas ela acaba entendendo uma oportunidade de crescimento, né? De não ficar ali limitado a alimento salgado. E depois ela vem aqui, ó, aumentar a capacidade produtiva. Ela tem essa intenção. Basicamente saiu da onde, né? Essa necessidade, essa decisão de aumentar a capacidade produtiva. Quando ela olha aqui para os maquinários dela, né? Que são máquinas antigas, máquinas improdutivas. Vender nossos produtos para todo o Brasil, ela tirou da onde? Daqui, né? Porque ela basicamente vende lá na região de Belo Horizonte, lá na Grande Belo Horizonte. E ela percebe que ela quer ir para o Brasil todo, ela quer fornecer para o Brasil inteiro. Transferir a empresa para a região com menos impostos. Por quê? Porque ela viu que aqui onde ela está, a questão tributária ela é muito elevada e isso é ruim, né? Ninguém quer pagar muitos impostos. E aí ela vai procurar uma região que tenha
menos impostos, tá? Então, gente, essa é a estrutura da etapa número 1, tá? É o primeiro degrau aí da escada, e todas essas informações, conforme a gente for evoluindo, vocês vão perceber que uma parte delas a gente vai acabar utilizando, tá? Vamos então para a segunda etapa, né, deste autoconhecimento. Então aqui a gente vai falar de missão, visão e valores, tá? Vamos começar aqui pela missão. Gente, o que é a missão de uma empresa? Eu costumo falar que quando vai escrever a missão da empresa, é algo que vem do coração, né? Porque o empresário, por mais que quem, né, tem uma empresa, o objetivo é ter lucro, é ganhar dinheiro, mas tem também uma missão, né? O que aquele empresário ele quer do negócio dele, que mensagem que ele quer passar do negócio dele, né? Então aqui tem um exemplo da nossa, né, BH Alimentos. Qual que é a missão dela? Qual que é a razão de existir, né? A missão é a razão de existir. Não é só ganhar o dinheiro, tem algo a mais aí. Então, a razão de existir da BH Alimentos, que é a missão, é levar até as pessoas a sensação de prazer ao saborear os alimentos dela, né? Então, essa é a missão da BH Alimentos. É quando os consumidores estiverem ali usufruindo dos alimentos, eles possam sentir ali uma sensação de prazer, né? De satisfação. Então, essa é a missão da BH Alimentos. Vamos falar então da visão. Então, o que é a visão? A visão é onde a empresa quer chegar. Ela está muito ligada com aquela parte anterior que a gente viu, para onde vou, né? Mas onde ela quer chegar também, da forma na qual ela quer que os clientes dela, né, as partes interessadas dela, a enxergue, né? Então, por exemplo, aqui na BH Alimentos, qual que é a visão dela? Ser uma empresa com alcance nacional e que sejamos aí lembrados pelo consumidor no momento da compra. A BH Alimentos, que é o seguinte, qual que é a visão dela, né? Quando o consumidor estiver lá no supermercado e for comprar um alimento que esteja dentro daquele escopo, né, de alimentos que ela fornece, ela quer ser lembrada pelo consumidor. É quando o consumidor fala assim, ó, vou lá no mercado, no supermercado comprar um produto X, a marca que venha desse produto X seja da BH Alimentos. Essa é a visão dela, tá? E outra, ela quer ter um alcance nacional. Esse alcance nacional aqui, ó, veio da onde, né? Lá daquele que nós vimos anteriormente, para onde vou, né? Então, veja a questão do degrau, né? Eu subi um degrau e usei informação do degrau anterior, tá? Valores, né? É o que a empresa acredita, igual nós, quando a gente está ali, né? A gente está crescendo, e aí os nossos pais, eles vão nos ensinando alguns valores. São esses mesmos valores que uma empresa estabelece, né? Só que numa visão de negócio. Então aqui, os valores na qual a BH Alimentos acredita são esses, né? Valorização dos funcionários, valorização dos consumidores, né? A valorização no sentido de respeito, respeitar os funcionários dela, respeitar os consumidores dela, ter ética na relação com as partes interessadas, né? Logo depois a gente vai ver as partes interessadas. Então, ter ali uma ética na hora que tiver a relação com essas partes interessadas. Ela valoriza também a diversidade, né? Toda essa questão racial, essa questão de opção sexual, né? A questão de gênero e tudo mais. Então, ela também valoriza a diversidade. A honestidade, né? Então, muito alinhado aqui também com a relação com as partes interessadas, a honestidade tem que estar sempre envolvida no negócio, né?
e a transparência também lá com as suas partes interessadas, tá? Então é importante ter isso para que a gente consiga subir o próximo degrau. Aí, Edson, mas esse negócio é trabalhoso, né? Talvez para montar isso num primeiro momento vai gastar um pouco mais de energia. Mas você quer ter um plano estratégico robusto ou não? Agora, se for para ter aí um plano estratégico meia boca, não faz nada disso. Mas a minha missão é outra, né? A minha missão é mostrar para vocês como que vocês conseguem usar a ISO 9001 e estabelecer um plano estratégico robusto, tá legal? Então é isso, gente. Essa é a nossa segunda etapa. A gente vai ver agora a terceira etapa, onde nós vamos falar de partes interessadas, tá bom? Olha, então essa é a terceira etapa, né? Aqui nós estamos identificando as nossas partes interessadas. As partes interessadas ao sistema de gestão da qualidade lá da BH Alimentos. Então aqui eu coloquei algumas situações, tá bom? Então as partes interessadas são colaboradores, clientes, fornecedores e governo. Poderia ter outras coisas aqui? Poderia, né? Mas aqui é só para efeito didático e que você tenha compreensão. Essas partes interessadas, elas têm lá suas necessidades e expectativas, né? Então, vamos pegar aqui os colaboradores. Eles têm como necessidade e expectativa um ambiente de trabalho seguro, né? Aquele ambiente no qual ele sai da casa dele e ele sabe que chegando na empresa vai ter lá os EPIs, vai ter todo o cuidado para que ele não sofra ali algum acidente de trabalho. Um bom clima de trabalho, né? Afinal de contas, todo mundo quer um bom clima de trabalho. Não é à toa que tem muitos funcionários que deixam a empresa, né? Não é nem por conta de salário, é o clima de trabalho que não é bom, o ambiente que não é bom. Nesse caso aqui, a expectativa, a necessidade é que seja bom, né? Reconhecimento. Qualquer funcionário quer ter um reconhecimento. Então essas são as necessidades e expectativas das partes interessadas. Os clientes, eles querem produto com qualidade, produto entregue no prazo, na quantidade certa, né? Ele quer que os requisitos de contrato, requisitos de produto sejam atendidos, né? Aquilo que foi combinado seja cumprido. O governo ele espera, assim, se a gente for pensar de um modo geral, o cumprimento da legislação. Ele espera que as empresas cumpram com as leis. Os fornecedores têm lá como expectativa um relacionamento justo, né? Na hora que tem que renegociar preço, vão lá renegociar com justiça. Na hora que tiver que pagar mais pelo produto comprado, pagar mais, enfim. E parceria, né? Aquele relacionamento longo com o cliente, que nesse caso o cliente é a BH Alimentos, tá? E por que, gente, que tudo isso entra dentro dessa estrutura de estratégia do negócio? Pode ser que o meu direcionamento estratégico que eu vou colocar lá na frente esteja alinhado com alguma coisa dessas partes interessadas. Sei lá, né? Vamos chutar aqui, de repente tem alguma legislação que não está sendo atendida. E para que ela seja atendida, requer algum tipo de investimento. Então, esse investimento vai entrar no plano estratégico. De repente, o colaborador tem uma expectativa, né? Um bom clima de trabalho. Às vezes, a organização não tem algumas... como é que eu posso dizer? O ambiente, pensando em físico, né? Não é nem relacionamento, tá? Mas físico é muito quente, né? Onde não deveria ser quente, o espaço ali é muito apertado, então ele percebe que ele tem que ter uma estrutura melhor de planta para melhorar o clima de trabalho, o ambiente de trabalho. E isso lá na frente vai se transformar em plano estratégico para atender as necessidades e expectativas dessas partes interessadas. Cuidado, eu não estou dizendo que tudo que for necessidade e expectativa obrigatoriamente tem que ser atendida, não. Tanto que a norma fala, olha, tem que analisar e monitorar. Aquilo que for crucial ao negócio, não tem jeito, vai ter que atender. Tá legal? Então é isso, gente. Essa é a terceira
etapa e a gente vai fazer agora a quarta e última etapa desse conhecimento do negócio antes de partir definitivamente, né, para o plano estratégico, tá bom? Então, olha, fica atento aí, hein? Isso aqui é importante você conhecer. Então, olha só, nós estamos agora na quarta etapa, né? Então, nesta quarta etapa, eu vou falar de SWOT, riscos e oportunidades, né? Aqui é basicamente o penúltimo degrau, porque o último degrau vai ser o plano estratégico finalizado, né? Então, observe bem, né? Aqui, boa parte das informações contidas neste SWOT vem da onde? Vem do conhecimento que eu estou adquirindo da empresa, né? E o que é o SWOT, né? É uma matriz que trata forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, também conhecida como FOFA, né? Trazendo aqui para o nosso português, ela é a matriz FOFA. Então vamos lá. A gente precisa avaliar questões internas e questões externas. Então veja só aqui, ó. Tudo que tiver nessa parte de cima são questões internas, tá? O que é questão interna? São coisas que dentro da minha empresa são positivas, né? Que seriam as forças, e situações dentro da minha empresa que são pontos negativos, que aqui a gente chama de pontos fracos, tá? Já oportunidades e ameaças são questões externas, né? Então lá a ISO 9001, no requisito 4.1, fala que a organização precisa determinar questões internas e externas que sejam pertinentes aí ao sistema de gestão da qualidade, né? Que sejam pertinentes ao negócio. Então eu estou fazendo uso dela aqui. Vamos lá. O que a empresa, a BH Alimentos, tem de pontos fortes, né? Vamos falar das questões internas primeiro. Então, ponto forte, mão de obra qualificada. Da onde saiu essa mão de obra qualificada? Lá da onde a gente começou, né? Que é quem sou, onde estou, para onde vou. Lá a empresa já tinha falado que ela é uma empresa que tem mão de obra extremamente qualificada. Então eu já tinha essa informação, eu só estou trazendo para cá e estou estruturando cada vez mais. Tem um bom clima de trabalho, né? Então a BH Alimentos, ela entende que ela tem um bom clima de trabalho. Então isso são questões internas positivas. Vamos falar de questões internas negativas. Então, máquinas antigas, né, que a gente viu também lá do onde estou, para onde vou, enfim. Dedicação de alimentos salgados, a empresa entende que isso é uma fraqueza dela, né, atuar só na questão de alimentos salgados. Atuação apenas na grande BH, então ela atua só naquele pedacinho ali de Belo Horizonte. Ela entende que isso é uma fraqueza interna por questões de decisões e tudo mais. Pouco espaço físico, que também a gente tirou lá do onde estou, né? Lá já tinha sinalizado que a empresa ela não tinha muito espaço, era bem limitado ali. Então, isso são as questões internas, tá? Vamos falar das questões externas, que são oportunidades e ameaças. Então, oportunidade, atuação com alimentos doces, né? Que a gente também tirou daquela estrutura inicial. Vender para todo o Brasil, então isso a gente tirou da onde? Lá para aquela situação do para onde eu vou, né? Qual que é o meu objetivo? Atuar no mercado nacional. Tá lá nos valores também, né? A gente acabou tratando essa questão. Oportunidades. Estados, né, com incentivo fiscal. Então, existem estados, né, no Brasil que facilitam essas coisas, essas questões de impostos, né, e tudo isso facilita, é uma oportunidade. Já a ameaça, que é a questão externa,
nós tiramos também de lá daquele quem sou, onde estou, para onde vou. Então, impostos elevados, saiu de lá. A concorrência é um fator externo da empresa que pode impactar. O Covid-19 é uma ameaça também. Então, são questões externas, são questões que estão fora da empresa e pode impactar a empresa, tanto para coisas positivas, que são as oportunidades, e coisas negativas, que são as ameaças, tá? Então, essa é a estrutura inicial da última etapa. Nós vamos agora trabalhar essas informações na matriz de risco e oportunidade. Não é uma regra, tá? Mas a grande maioria das vezes, tudo que está aqui, ó, em fraquezas e ameaças, vão para a matriz de risco. Tudo que é positivo, né, forças e oportunidades, eventualmente estarão na matriz de oportunidade, tá? Então vamos lá, vamos fazer agora a matriz de risco, né? E depois a gente faz a matriz de oportunidade para fechar esse tópico aqui da etapa 4. Vamos lá. Então, continuando aqui na etapa 4, nós vamos falar da matriz de risco. Então, eu estou trazendo aqui uma matriz de risco, coloquei algumas situações. Essas situações eu extraí lá da minha análise de SWOT, né? Especificamente lá do quadrante de fraqueza e ameaças, tá legal? Então, vamos lá, vamos ver aqui, ó, uma situação que eu trouxe de lá, impostos elevados. Então, a gente tinha visto lá no SWOT que impostos elevados é um fator externo, né? É uma ameaça. E essa ameaça, né? Ela traz risco. Risco, o que é o risco, né? Segundo a ISO 31000, é o efeito de alguma coisa, né? Então, qual que é o efeito desse imposto alto? Aqui eu estou colocando queda na margem de lucro, né? Então, essa margem de lucro aqui vai ser impactada em função dos impostos elevados. Aqui esse IR é o impacto do risco, ou seja, o quanto este risco aqui, ó, ele está impactando o meu negócio. Aqui eu coloquei 9, né? Eu estou mensurando este risco. Edson, da onde você tirou esse 9? Aqui, ó, eu criei uma tabelinha com os critérios, tá? Cada empresa cria a sua. Eu estou dizendo que impacto de risco entre 8 e 10 é alto, entre 5 e 7, médio, e entre 1 e 4 é um impacto baixo. Aqui eu estou dizendo que é um impacto alto, tá? E o que causa essa situação? A legislação tributária de Minas Gerais, né? Então, essa legislação tributária de Minas Gerais faz com que ocorra os impostos elevados. Frequência da causa, o quanto essa causa ela é frequente ou não, né? Eu também criei aqui uma matriz, né, com o critério. Então, frequência da causa entre 8 e 10 é alto, entre 5 e 7 é médio, e entre 1 e 4 é baixo. Você vê que é a mesma coisa, né? Vai ficar subjetivo? Fica. O importante é fazer isso daqui em equipe e ali entra num consenso, tá? Então, vamos lá. Eu estou dizendo que 9 é alto, beleza? Você tem algum controle preventivo sobre esta causa, né? Então, o controle preventivo, ele sempre está associado à causa, né? O que eu tenho de prevenção para que esta causa não ocorra? Neste meu caso aqui, ó, não tem nenhum controle preventivo para isso. E no final, eu coloquei ali aquele GR, que é o grau de risco, tá? Também tem uma tabelinha aqui, ó, onde de 80 a 100 é um risco alto, de 50 a 79 risco médio e de 1 a 49 risco baixo. Como é que a gente chega nesse grau de risco?
É a multiplicação desse fator de impacto de risco, né, que é o IR, multiplicando aí pelo FC, que é a frequência da causa. Então, 9 vezes 9, 81 foi o grau de risco. Essa regra, gente, serve para todos esses daqui. Então, eu disse também que tem máquinas antigas, é uma situação que saiu da análise do SWOT. Qual que é o risco, né? Qual que é a consequência dessas máquinas antigas? Tem lá baixa produtividade e um preço com baixa competição, né? Então, como a minha máquina é antiga, o custo de fabricação é muito maior. Logo, eu tenho que repassar isso para o preço do meu alimento, né? E aí o meu alimento fica caro, o concorrente acaba ganhando, né? Então, eu passo a ser menos competitivo. E aqui eu pontuei esse impacto do risco como 8, né? Olhando aqui para a nossa tabelinha de critérios, tá? A causa que leva a essa situação, né, de máquinas antigas não há um acompanhamento da evolução dos equipamentos, né? É uma empresa aí familiar e que deixou isso passando, foram trabalhando sempre com as mesmas máquinas, conseguindo ali ter uma certa lucratividade, né? O negócio foi crescendo, mas nunca olhou para esse ponto que são as máquinas, a evolução das máquinas. A frequência que isso acontece é bem alto, né? Não olha para a evolução. O controle preventivo, eu tenho lá minimamente uma manutenção preventiva, né? Para quê? Para as máquinas pararem o menos possível e diminua esse impacto aqui que é baixa produtividade. E aí o grau de risco deu 80, né? Porque aqui deu 8 e 8, independentemente do risco que foi. Então 8 vezes 10, 80. Por fim, pouco espaço físico. Observa que veio lá da matriz de SWOT, né? Então tem lá o risco é impedimento de ampliação da planta. Eu não consigo mais criar, tem um outro galpão, né? Então fica impedido ali de ampliar. Isso hoje é 6, né? Aqui está sendo tratado como médio. Qual que é a causa desse pouco espaço físico? É o terreno, né? O terreno da empresa, né, onde ela está instalada, é pequeno. A frequência da causa é 10. O terreno hoje ele é pequeno, ele sempre foi pequeno, né? Talvez quando começou não seria pequeno, hoje ele é pequeno. Controle preventivo, estudo, né, de otimização de layout, ter um layout mais enxuto possível, tá? E aí a multiplicação, 6 vezes 10, 60. Então fechamos ali o grau de risco. Bom, o que eu tenho que tomar ação e o que eu não tenho que tomar ação também está aqui na nossa tabelinha. Então, todos os graus de risco que tiver entre 80 e 100 requer ação. Que tiver entre 59 e 79 não é mandatório, é recomendável uma ação, mas não é mandatório. Você vai priorizar aquilo que tiver entre 80 e 100, tá legal? E se eventualmente o grau de risco for entre 1 e 49, não requer ação, porque o grau de risco é baixo, tá? Então, olha só, a gente teve 81 e 80, cai aqui no requer ação. Logo, olha o link aqui com o plano estratégico, hein? Logo, esses itens aqui vão lá para o plano estratégico, ou seja, vai ter ação, vai ter algum tipo de investimento, né? Vai ter alguma coisa nesse sentido. Esse que ficou com 60 é recomendável, a empresa vai lá e avalia. Tudo vai depender do quanto que ela vai gastar aqui, né? O quanto que ela vai ter que investir com o grau de risco 80 e 81. Então veja, olha só. Imagina que se nós não fizéssemos essa análise de risco e já partíssemos para o planejamento estratégico, né? Definindo onde a gente vai investir, correr o risco, né? Para efeito aqui didático, se eu tivesse completado aqui essa análise de risco e tivesse alguma situação com um grau de risco, sei lá, 20, vou chutar aqui 20. Eu poderia talvez estar investindo naquele de 20 que não
vai mudar nada na vida da empresa, né? Porque é um grau de risco muito baixo, né? Não vai impactar em nada, tá bom? Então essa é a nossa matriz de risco que a gente utiliza na etapa 4 para conhecer toda a empresa antes de dar o direcionamento estratégico, tá bom? Agora a gente vai fazer o quê? A matriz de oportunidades. Ela tem o mesmo objetivo no sentido de tomada de decisão, o que vai para o plano estratégico e o que não vai, tá legal? Olha, então para a gente fechar essa etapa número 4, a gente vem agora falar da matriz de oportunidades, que é o oposto da matriz de risco, né? A estrutura da planilha ela é bem parecida, um modo de pensar que agora é um modo de pensar positivo, né? Vamos falar de coisas boas agora. Então vamos lá, ó. Situação, fabricar alimentos doces, né? Então a gente viu lá na matriz de SWOT que havia essa oportunidade, né? De estar fabricando alimentos doces. Qual que é o ganho, né? Lá na matriz anterior estava risco, aqui é ganho, né? Coisa positiva. Então vai aumentar a lucratividade. Tenho aqui também, olha, uma tabela com os critérios. Então eu estou dizendo que esse impacto da oportunidade, né? Então esse IO, impacto da oportunidade é 10 de acordo com a minha tabela, de acordo com o meu critério. Causa da situação. O que é a causa, né? Qual é a causa dessa situação que é fabricar alimentos doces? São consultas efetuadas por grandes varejistas. Então tem grandes varejistas batendo na porta da BH Alimentos, questionando se ela vende, né? Se ela comercializa alimentos doces, tá? E a frequência da causa, de acordo aqui com a nossa tabela, a gente colocou 8. O grau de oportunidade, né? Então antes era grau de risco, aqui é grau de oportunidade, entre 80 e 100 é alto, né? Então lá deu 80. Por quê? Por conta da multiplicação, da importância, né? Da oportunidade versus a frequência que essa causa ocorre. Então deu 80. Ali eu só deixei um comentário, né, que é mudança de escopo. A empresa, ela hoje fabrica alimentos salgados, e se ela eventualmente partir também para alimentos doces, tem que ir lá e mudar o escopo do sistema de gestão, né? Vender para todo o Brasil, o ganho é o mesmo, aumento na lucratividade, logo o impacto da oportunidade é o mesmo, a causa também é a mesma, né? Os grandes varejistas de todo o Brasil têm batido na porta BH Alimentos para que possa vender para eles. Frequência da causa 8 e multiplicação aqui também 80. Incentivo fiscal é uma outra situação, também ganha na lucratividade. A causa, política tributária de outros estados. Então a política de outros estados, os impostos, né, os tributos, são mais baixos. Então essa é a causa de ter aí o incentivo em outros estados. A frequência da causa é 6, né? Porque aqui a gente decidiu 6 porque não é sempre que está com esse incentivo, então não é algo contínuo. E aí o grau de oportunidade deu 60, tá? Então, finalizamos aqui a parte de conhecer a empresa. E olha, antes que eu me esqueça, né? Tá vendo? Deu 80 e 80. Pela nossa regra, 80 tem que ter ação, ó, requer ação. Logo, toda essa parte aqui, que deu 80, vai estar no nosso plano estratégico, né? Faz parte da nossa regra, do nosso critério. Importante, cada empresa cria o seu critério, tá? E faça isso em conjunto, faça isso em equipe, tá? Principalmente para fazer as pontuações e tudo mais, porque aqui é bem subjetivo, tá bom? Então, olha, fechamos aqui a etapa 4, então a gente cumpriu com todas as etapas e agora sim, agora nós vamos fazer o plano estratégico, né? O direcionamento estratégico. Vem comigo, vamos lá fazer esse negócio aí. Olha, então chegamos, né? Finalmente a gente chegou agora no nosso direcionamento estratégico, no nosso planejamento estratégico. Então aqui é o último
degrau, né? Já temos informações suficientes, fizemos todas as análises necessárias para que pudéssemos ter um direcionamento estratégico adequado. Então aqui eu trouxe duas situações apenas, tá? De tudo aquilo que a gente levantou, dava para ter uma lista bem maior do que essa que eu estou colocando aqui. Mas enfim, a intenção aqui é que você entenda esse conceito, toda essa estrutura, legal? Então a metodologia que eu estou trazendo para esse direcionamento estratégico é utilizando o 5W2Hs, né? Toda aquela estrutura, o que vai ser feito, como vai ser feito, por que tem que ser feito, onde vai ser feito, quanto custa, né, fazer aquilo. Nada é de graça, tudo tem um custo, quem é o responsável por fazer tal ação e quando isso vai ser feito, tá? Então essa é a estrutura do 5W2Hs que eu estou trazendo aqui. Então olha só, o que fazer? Fabricar alimentos doces, né? Então a gente vai começar a fabricar alimentos doces, que é o que veio lá da nossa análise de oportunidades. Como, né? Como que eu vou fazer esse alimento doce? Separando um espaço na planta, né? Na fábrica lá, apenas para alimento doce, né? Então eu vou ter um espaço na empresa para os alimentos salgados e outro espaço para os alimentos doces. Mas por que eu vou fazer isso? Porque grandes varejistas estão requisitando, estão solicitando alimentos doces da nossa empresa, né? Que é o caso a BH Alimentos. Onde, né? Na planta a ser definida. Então ainda vai ser definida uma planta, né? Por quê? Lembra que a gente falou lá atrás que hoje a empresa não tem muito espaço, né? Tem essa dificuldade, então não tem nem como separar um espaço na planta atual. Vai ter que ser na planta nova. E quanto custa, né, fazer essa adequação, fazer essa parte separada na planta nova? Aqui são números hipotéticos, tá? Eu chutei aqui 50 mil reais para fazer uma adequação na planta nova. Quem vai fazer isso, né? O senhor Silvio, ele é o responsável por fazer essa situação acontecer. Quando? Em 3 anos, né? É um projeto aí a longo prazo. Construir uma nova planta. Na verdade, construir uma nova planta, se a gente estivesse fazendo algo real aqui, seria a primeira ação, tá? Construir uma nova planta. Como que vai ser feito isso? Pesquisando por uma localização onde tenha uma baixa taxa de tributação, né? Toda aquela questão de impostos, e que tenha ali um espaço grande, porque não adianta ter uma nova localização com um espaço pequeno, aquele problema de espaço eu vou continuar tendo, então tem que ter um espaço grande. Por quê, né? Por que eu vou construir uma nova planta? Porque naquela região ali de Belo Horizonte os impostos estão muito elevados. E também o espaço na planta atual já é pequeno, impossibilitando ali a questão de crescimento. E onde vai construir a nova planta? Vai ser em algum estado lá do Nordeste, né? Então a gente já definiu que vai ser no Nordeste. Em qual estado do Nordeste? Ainda não sabemos, né? Vai ser de acordo com a pesquisa que vai ser realizada. Quanto que vai gastar, né? Quanto que eu tenho que investir nisso? Aqui eu estou colocando um valor de 3 milhões de reais. E quem vai fazer a coordenação, né, dessa nova planta vai ser o Manuel, e isso em 2 anos, tá? Então, gente, aqui eu consigo ter todo um direcionamento estratégico, eu sei o quanto que eu vou investir num determinado período de tempo, né? Como eu falei, aqui não está completo, tem outras coisas. Daqui vai sair objetivos para os processos de um sistema de gestão da qualidade, mas não é o caso aqui agora. O nosso caso vamos dar um direcionamento estratégico. Vamos utilizar os requisitos da ISO 9001, principalmente naquela parte de contexto, né? Todo o capítulo 4 da norma, e mostrar para você que é possível chegar numa estrutura dessa utilizando aqueles requisitos da norma, tá? Então, gente, fechamos aqui toda essa estrutura, tá? Espero que tenha gostado.
Deixe aí os seus comentários, dúvidas, se tiver uma visão um pouco diferente disso ou totalmente diferente disso, não tem problema nenhum. Fique à vontade, coloca aí os seus comentários, tá? E espero ter atendido aí a expectativa de quem buscou esse aulão aqui, tá bom?